O Evangelho Gnóstico de Tomé. O verdadeiro cristianismo como foi ensinado por Jesus. Hermínio Miranda. Introdução. Ao contrário do que se poderia pensar, o movimento cristão primitivo não constituiu um bloco monolítico de crenças e ritos administrados por uma única e incontestada instituição. Durante umas centenas de seitas dissidentes suscitadas no decorrer dos 3 primeiros séculos da era cristã. Nenhuma das heresias desse período representou maior risco para a estabilidade da igreja primitiva do que dos gnósticos. Surgido no início do 2º século, o gnosticismo alcançou o mais alto ponto de sua trajetória durante as 2 décadas finais desse mesmo século para extinguir-se na segunda metade do século seguinte, o terceiro, cedendo seu espaço a novas heresias, como a dos maniqueus que, aliás, adotou conceitos gnósticos na formulação de sua doutrina. Foi considerável o atrito ideológico entre as diversas correntes que disputavam a hegemonia do movimento cristão, como ainda hoje se pode observar dos veementes textos sobreviventes, de autoria dos heresiólogos de então, na defesa do que entendiam como princípios inegociáveis da única e verdadeira fé. O resultado de tais contendas ideológicas é que definiu para a posteridade o perfil do cristianismo. A temática deste livro desenvolve-se, portanto, em zona de turbulência, em território contestado, sobre o qual tendências divergentes lutam por expandir-se e consolidar-se com o reconhecido vigor que costuma ser posto em discussões políticas ou religiosas e que parece redobrar quando o debate combina as 2 situações, como é o caso que temos para exame. Em assuntos de tal natureza, a abordagem deve ser cautelosa e balanceada, mas não tímida a ponto de inibir, no expositor, uma tomada de posição. O dever de informar não exclui o direito de opinar, desde que as atitudes e intenções do autor fiquem claramente identificadas para o leitor. Nada tenho a objetar aos autores que, no tratamento deste ou de outros assuntos potencialmente controvertidos, prefiram resguardar-se na descrição, tão imparcial quanto possível. Com uma importante ressalva, os antigos critérios de aferição de objetividade e subjetividade estão sendo rudemente questionados pela física moderna, para a qual até o simples ato de observar um fenômeno produz nele uma interferência que o modifica. Do que se depreende que a observação e a consequente informação não se livram de um colorido de participação, segundo nos diz Enzberg, citado por Capra. O que observamos não é a natureza propriamente dita, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Os autores que optam por um mínimo de envolvimento pessoal merecem respeito, sejam suas razões acadêmicas, sociais, religiosas ou de mera preservação de status. Neste livro, porém, assumimos uma postura opinativa, amadurecida na meticulosa análise crítica do material estudado. Claro que prevalece intacto para o leitor o direito às suas próprias conclusões, destiladas do exame das informações que lhe são passadas nesta e em outras obras. Entendo, porém, ser meu dever expor-lhe com lealdade o meu posicionamento na questão, ao mesmo tempo em que acrescento uma declaração de princípio. Sou cristão naquilo que a doutrina de Jesus preservou de sua essência intemporal, o amor ao próximo como instrumento para a realização do reino de Deus em cada um de nós. Devo admitir, contudo, que sou um cristão que não se acomoda ao perfil, ou melhor, aos perfis traçados pelas diversas correntes ortodoxas. Mas, que é, realmente, um cristão? Não é tão fácil, como parece, caracterizá-lo. O Hans Kung não teria escrito um volumoso tratado apenas para expor suas cogitações a respeito do problema. É que rejeito aspectos que o cristianismo oficial considera inalienáveis, como Trindade, divindade de Jesus, pecado original, céu, inferno, juízo final, demônio, ao passo que outros aspectos, embora contidos na mensagem de Jesus, não conseguiram espaço nas estruturas teológicas, como a preexistência do Espírito,
A doutrina das vidas sucessivas e viabilidade de um intercâmbio entre vivos e mortos. Consequentemente, sobram-me no cristianismo oficial, nas suas várias denominações, conceitos com os quais nada tenho a fazer e faltam-me outros, que encontro nos ensinamentos de Jesus, mas não na doutrina ortodoxa, sem os quais o quadro geral da vida não faz, para mim, nenhum sentido. Lê-se no Evangelho de Tomé que precisamente a pedra rejeitada pelos construtores é a mais importante, por ser a que irá fechar o arco da abóbada. O Cristo parece falar nessa elogião em tom profético numa antecipação do futuro. A observação aplica-se sem retoques à situação criada pelos formuladores da doutrina eclesiástica que rejeitaram praticamente em bloco a realocação espiritual, que teria garantido um acabamento elegante e seguro às construções teóricas, em favor de cristalizações dogmáticas que não resistiram à passagem do tempo. Aí está o resultado desse irreparável equívoco. Estamos diante de uma estrutura doutrinária danificada por inúmeras infiltrações e irrecuperáveis fraturas e que nada tem a dizer a uma humanidade aturdida que, a falta de conhecimento confiável, vaga sem rumo, em busca de mecanismos de fuga, em esforço inútil para escapar a uma realidade incompreensível e perversa. Precisamente nessa hora de perplexidades, um obscuro trabalhador rural árabe resgata, no Alto Egito, um conjunto de documentos, sobre os quais pousavam 1.600 anos de silêncio e reclusão. Para surpresa de muitos, encontram-se nesses textos algumas das mais importantes pedras angulares rejeitadas no período formador das arquiteturas teológicas. Não é de se esperar que esse impactante achado promova mudanças de vulto no contexto doutrinário ortodoxo, mas é certo que os documentos coptas nos proporcionam meios para uma realista reavaliação do modelo de cristianismo que chegou até nós. O quadro teológico ortodoxo resulta de opções feitas nos séculos iniciais, por pessoas certamente bem intencionadas, mas falíveis, à vista de um amplo conjunto de alternativas. Dentre as alternativas rejeitadas estavam conceitos perfeitamente válidos e inteligentes que, antes de serem gnósticos e, consequentemente, suspeitos de contaminação herética, teriam proporcionado ao cristianismo uma estrutura doutrinária racional e aberta para o futuro, pronta para receber e acomodar, sem abalos ou temores, irrecusáveis revelações e conquistas científicas. Em vez disso, ficamos com uma teologia fechada em si mesma, como uma pesada construção medieval, tão obsoleta hoje quanto os conceitos adotados no projeto. Por isso, vai ficando cada vez mais difícil e mais desastroso recuar e recompor. A reabilitação de Galileu foi o primeiro recuo envergonhado, após séculos de obstinada resistência. E quando conceitos mais dramáticos como o da preexistência do ser espiritual adquirirem status de verdade cientificamente demonstrada, o que para muitos já aconteceu. Preexistência pressupõe sobrevivência e renascimento. Sendo isso verdadeiro, então o que fazer de céu, inferno, juízo final, salvação coletiva, pecado original e coisas desse gênero? Não há dúvida, pois, de que a redescoberta do gnosticismo vem proporcionar uma oportunidade singular de se promover uma releitura no cristianismo em si. É uma situação curiosa, dado que, dessa vez, não é a ortodoxia que contesta a heresia, mas esta é que se põe a questionar aquela. Poderíamos simular um jogo especulativo, segundo o qual seriam testadas as diversas hipóteses imaginadas para a fisionomia atual do cristianismo se tivessem seus formuladores ideológicos adotado certos conceitos tidos por gnósticos. Mas, como dizem os ingleses, de nada adianta chorar sobre o leite derramado. Perdeu-se a oportunidade de uma construção, na qual cada arco ou abóbada teria no lugar certo a sua pedra angular. É preciso lembrar também que não se faz uma arcada somente com pedras angulares. E até provável que a hegemonia do grupo gnóstico sobre a massa maior, que Pageus considera um cristianismo quantitativo,
tivesse sido igualmente indesejável, mas não há dúvida de que a rejeição do material gnóstico foi fatal à estabilidade das construções teológicas do cristianismo ortodoxo. A tese que este livro propõe pode ser expressa em poucas palavras. Foi um equívoco a opção pelo formato de cristianismo que hoje conhecemos, que excluiu a contribuição do gnosticismo. Tanto quanto as indefinições de autores exageradamente preocupados com a imparcialidade, impacientam-me as longas introduções, quando estou do outro lado do livro, ou seja, como leitor. É hora, pois, de colocar aqui um ponto final e passarmos logo ao livro em si. Parte 1. O gnosticismo e a realidade espiritual. 1. Descobertas sincrônicas. Por inexplicável sincronismo, duas das mais importantes descobertas arqueológicas de textos bíblicos ocorreram ao encerrar-se a primeira metade do século XX. Ambas devidas ao mero acaso, ou melhor, não resultantes de pesquisa sistemática e dirigida, ambas por beduínos árabes incapazes de avaliar a importância dos textos e o impacto que produziriam como disparadores de intenso e extenso trabalho de reexame do cristianismo tal como hoje o conhecemos. A primeira descoberta ocorreu em 1945, nas imediações de Nag Hammadi, no Alto Egito, por um camponês em busca de fertilizantes naturais para suas plantações. Chamava-se ele Muhammad al-Samman e estava a escavar a terra quando deu com aquela urna de barro que continha enigmáticos rolos de papiros, protegidos por tiras de couro, e recobertos de uma escrita misteriosa. Na segunda, em 1947, outro Mohammed, Adili, o Chacal, encontrou rolos semelhantes numa caverna nas imediações do Mar Morto, na Judéia. Conhecidos estes como os manuscritos do Mar Morto, pertenceram, segundo se apurou mais tarde, a uma comunidade zena estabelecida na região, ou mais especificamente, no local denominado Qumran. Por meio desses documentos foi possível reconstituir, com relativa segurança, crenças, rituais, hábitos e costumes da comunidade zena ali existentes cerca de um século antes do nascimento de Jesus. A despeito das complexidades criadas em torno de um achado desse vulto histórico, desde a aquisição dos manuscritos até sua devida classificação, tradução e interpretação, já em 1955, 8 anos, portanto, após a descoberta, Millar Burroughs publicava seu importante livro, logo traduzido em português e editado, infelizmente sem data, pela Porto Editora, Porto, Portugal. Desde 1948, contudo, vinha Burroughs escrevendo sobre o assunto em revistas especializadas. Artigos de Dupont Sommer, erudito francês de status internacional, começaram a surgir em 1950. Encontramos em Charles Francis Potter a informação de que foi uma entrevista de Edmund Wilson para a publicação americana The New Yorker com o professor Dupont Sommer que despertou os americanos para a surpreendente descoberta. Por essa época, artigos acerca dos documentos do Mar Morto começaram a surgir às dezenas pelo mundo afora, bem como livros de vários autores interessados em comunicar-se com o grande público, fora dos círculos mais ou menos iniciáticos da erudição internacional. A mensagem de Nag Hammadi levou muito mais tempo para alcançar o público leigo e mesmo os círculos eruditos mais afastados do núcleo central, que se empenhava na classificação e exame dos papiros, uma vez concluída vitoriosamente o que Charles F. Pfeiffer denomina a Batalha dos Rolos, manuscritos. Só em 1955, 10 anos após o achado de Nag Hammadi, o professor Gilles Quispel, eminente especialista em história da religião, de Utrecht, Países Baixos, leu, no Hotel do Cairo, a primeira linha de um dos manuscritos. Dizia assim: estas são as palavras secretas que o Jesus vivo pronunciou e que o gêmeo, Judas Tomé, escreveu. Se aquilo era mesmo verdade, então o documento seria o famoso e perdido Evangelho de Tomé,
do qual se conheciam alguns fragmentos em grego, descobertos em 1890. Mas havia outros manuscritos na histórica urna de barro de Nag Hammadi, talvez não tão importantes quanto o livro de Tomé, mas de considerável valor no reexame crítico do cristianismo primitivo. O professor Quispel, o professor Henri Charles Puech e outros constituíram o grupo central primitivo, ao qual foi confiada a tarefa de decifrar o conteúdo dos papiros egípcios. Em 14 de maio de 1957, Puech leu perante o Institut de France, em Paris, seu primeiro papel sobre os textos de Nag Hammadi, mais especificamente, acerca do Evangelho de Tomé. Estudos assim, menos herméticos e mais amplos, destinados ao leitor comum, somente começaram a surgir aí pela década de 70. O de Puech, por exemplo, é de 1978, ainda que reproduzindo antigas conferências que recuam a 1956. O de MacGregor, de 1979, com também o da doutora Elaine Pageus. O reverendo Potter queixa-se desse retardo em dar conhecimento ao mundo de assuntos dessa importância, atribuindo ao arrogante profissionalismo de certos eruditos tipo Torre de Marfim, segundo os quais o populacho ignorante poderia usar indevidamente a informação que lhe fosse transmitida. Este aspecto é particularmente agudo, no entender de Potter, quando as descobertas provocam desarrumações mais ou menos sérias nas estruturas ideológicas das igrejas, que os entendidos evitam perturbar. Convém lembrar que Potter se refere, nesses comentários, aos manuscritos do Mar Morto, cujo impacto sobre a ortodoxia cristã pode ter tomado muita gente de surpresa, mas não atingiu níveis perturbadores. Já os documentos de Nag Hammadi são potencialmente mais devastadores, naquilo em que contestam e questionam aspectos vitais ao pensamento cristão ortodoxo. As igrejas tradicionais, inclusive as reformadas, poderão ignorar por algum tempo, ou até permanentemente, as dificuldades criadas por esses documentos, mas não sei se, com isso, estariam agindo de maneira inteligente. É que os manuscritos do Mar Morto têm muito a ver com ideias e conceitos incorporados à doutrina cristã, por via dos ensinamentos atribuídos a Jesus, mas são anteriores ao seu nascimento e, portanto, ao cristianismo. Já os textos de Nag Hammadi, não. Eles são contemporâneos à fase formadora das doutrinas cristãs, ao tempo em que estas se cristalizaram em sacramentos, ritos, dogmas e estruturas administrativas. A urna de barro encontrada em Nag Hammadi continha toda uma biblioteca em língua copta composta de 52 textos, pertencentes a uma desaparecida comunidade gnóstica. Supõem os estudiosos, Puech, Pageus e outros, que esses textos resultem de traduções de documentos ainda mais antigos, em grego, mas Gilabert imagina para eles um substrato hebreu, aramaico do copta correspondente. Os papiros situam-se entre os anos 350 e 400, segundo os testes usuais de laboratório. Para os documentos originais, contudo, dos quais teriam sido feitas as traduções, as datas são especulativas. Supõe-se que originais devam reportar-se, na opinião de Pageus, ao período de 120 a 150, à vista de referências encontradas a respeito de Irineu, escritas em 180. Puech acha que a redação primitiva do Evangelho de Tomé poderia situar-se no meado, ou, o mais tardar, na segunda metade do segundo século. Quispel sugere as imediações do ano 140 para a elaboração do original, que, tanto ele como Puech, supõem ter sido em grego, como vimos há pouco. Acham outros que, por terem sido considerados heréticos, os documentos gnósticos seriam, necessariamente, posteriores à redação dos canônicos, produzidos na versão primitiva, entre os anos 60 e 110. A doutora Pageus informa, contudo, que, na opinião mais recente do professor Helmut Koester,
da Harvard, embora coligidos por volta do ano 140. Os ditos que compõem o Evangelho de Tomé podem conter material mais antigo que os evangelhos canônicos, o que recuaria a data original desse material até a segunda metade do primeiro século, ou seja, entre os anos 50 e 100. Opinião semelhante vamos encontrar em Gilabert, que chama a atenção para o fato de que a técnica da comunicação naqueles tempos era predominantemente oral e precedia em muito a elaboração dos textos, que apenas documentavam os temas da pregação com o objetivo de preservar as tradições orais. Sem me atrever a entrar na disputa com os luminares da erudição internacional, parece-me aceitável essa observação, mesmo porque há um forte colorido iniciático e secreto na coletânea de ditos recolhidos que seriam, portanto, meros lembretes a serem desenvolvidos em maior amplitude em palestras, sermões e debates com grupos que indicassem melhor receptividade e preparo perante ensinamentos mais profundos, que os logi apenas sugeriam. A redação sumária, enigmática de tais lembretes exige desdobramentos e aprofundamentos orais, mesmo assim a partir de chaves apropriadas, às quais apenas alguns expositores teriam acesso e competência para usar corretamente. Gilabert vai mais longe ainda, ao criticar com característica veemência a postura padrão das principais autoridades acadêmicas que consideram praticamente indiscutível a conclusão de que o texto copta encontrado em Nag Hammadi seja a tradução de original grego. Discutiremos esse aspecto alhures, neste livro. Em verdade, lamenta Gilabert que após uma longa fase de preservação, os textos coptas já se apresentem, ao cabo de uns poucos decênios, tão pesadamente sobrecarregados de comentários, classificações e catalogações, como se houvesse por trás de tudo isso um propósito de os esvaziar de sua substância viva. Para resumir o conteúdo deste capítulo e concluí-lo, podemos escrever o seguinte: os documentos em língua copta encontrados em Nag Hammadi, em 1945, compunham uma biblioteca agnóstica e datam, materialmente, do século IV, mas reportam-se a manuscritos originais que recuam, no mínimo, a meados do segundo século e, em alguns aspectos tradicionais, a segunda metade do primeiro século, o que nos leva de volta à época em que ainda viviam os apóstolos diretos do Cristo. Para exata avaliação da importância desses textos, é preciso ainda considerar que, embora não se possa atestar a pureza virginal dos escritos, é certo que pelo menos durante quase 16 séculos eles não sofreram manipulações mutiladoras, o que está longe de poder ser assegurado quanto aos documentos canônicos. Daí o frisson que a descoberta causou nos círculos da erudição internacional. O professor Hans Jonas, citado pela doutora Pagels, desenha com poucas e vigorosas palavras, o agitado cenário que a descoberta criou, ao suscitar uma persistente maldição de bloqueios políticos, litígios e, acima de tudo, ciúmeira erudita e primeirismo. O desejo de autoprojeção foi de tal intensidade que se criou o que Jonas classifica como verdadeira jonica escandalose no contexto acadêmico internacional. É a esse contexto, não obstante, que temos de recorrer para tentar entender o porquê de toda esta celeuma em torno do gnosticismo. 2. O problema da abordagem. Mas o que vem a ser, precisamente, uma biblioteca agnóstica copta? Para os nossos condicionamentos modernos, biblioteca é uma ordenada coletânea de livros e documentos colocados à disposição de eventuais leitores. Com as necessárias adaptações, o conceito moderno serve para caracterizar uma biblioteca do século IV de nossa era. Com a diferença de que os livros não eram impressos encadernados como ora os conhecemos, mas escritos à mão, em rolos de papiro ou couro, normalmente de ovelha ou de cabra. Não sabemos se o achado de Mohammed, em Nag Hammadi, teria constituído toda a biblioteca da seita localizada nas imediações, ou apenas parte dela. Mesmo assim, com seus modestos 52 livros,
foi uma das mais importantes descobertas arqueológicas dos últimos tempos. Em verdade, a impressão que nos fica da leitura dos estudos gnósticos é a de que a opinião pública, tomada como um todo, ainda não se deu conta do que isso representa na reavaliação do cristianismo como doutrina e como movimento. Consciente desse aspecto, Will Durant não hesita em afirmar ao referir-se ao processo de reavaliação crítica desencadeado pelas discussões em torno da historicidade de Jesus que os resultados podem, no devido tempo, tornar-se tão revolucionários quanto o próprio cristianismo. A Biblioteca de Nag Hammadi tem destacada contribuição a oferecer a essa tarefa, colocando diante de nós uma espécie de face oculta do cristianismo, como que uma alternativa. Uma opção que, por não ter conseguido vingar, nem por isso deixa de representar fator de relevância no processo de revisão posto em curso, desde que os documentos começaram a ser traduzidos e interpretados. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, MacGregor colocou como subtítulo de seu livro a expressão A Renaissance in Gestione Thought, um renascimento do pensamento cristão. Por outro lado, o livro da Drapageus chama-se Gnostic Gospels, os Evangelhos Gnósticos. E isso também precisa de um comentário. Quando hoje pensamos em evangelhos, temos em mente os documentos canônicos tradicionais, considerados de boa linhagem doutrinária pela Igreja. No Concílio de Cartago, em 397, os três sinóticos, o Evangelho de João, os Atos dos Apóstolos, as diversas epístolas e o Apocalipse de João. A questão é que circulava nos primeiros tempos uma quantidade incalculável de textos relacionados com a vida e os ensinamentos de Jesus. Se muitos deles eram claramente fantasiosos e fictícios, em parte ou no todo, é igualmente certo que continham informações e ideias dignas de consideração e que até merecessem a inclusão em textos oficiais. A linha demarcatória foi traçada com nitidez e inflexibilidade. Do lado de cá, os únicos textos admissíveis. Do outro lado, a multidão ignara dos apócrifos, ou seja, dos desautorizados, inaceitáveis. Daniel Hopes forma que prevaleceu, na escolha, o duplo critério de catolicidade e apostolicidade, mas, pouco antes, página 312, aludir o mesmo autor ao texto que circulava entre os egípcios, como muito ascético e já fortemente eivado de gnosticismo. Do que se depreende que, na pintura do painel geral das letras canônicas, adotou-se o cuidado de excluir a coloração gnóstica, em particular, e a herética, em geral. No entender da Igreja, portanto, evangelhos autênticos são os canônicos. Só esses. Nenhum deles, porém, foi encontrado entre os volumes da Biblioteca de Nag Hammadi, e sim textos que, pouco depois, já no final do século IV, como vimos, a Igreja rejeitaria definitivamente. Mas, quem eram os coptas que pautavam suas atividades religiosas por esses textos considerados apócrifos? O termo em si representa um curioso exemplo migratório no espaço da linguística, a partir da europeização da palavra árabe kibbit, ou kubit, aí pelo século XIV, segundo a britânica, 6,424, e que, por sua vez, provinha da palavra grega Egyptioi, egípcios, dado que os coptas chamavam a si mesmo o povo do Egito. Com todo direito, aliás, pois eram descendentes diretos dos primitivos habitantes do Egito dos faraós. São obscuras as origens do cristianismo no Egito, mas é certo que práticas cristãs encontravam-se ali bem implantadas na metade do terceiro século, quando Antônio marca sua presença como importante santo local. Os textos evangélicos teriam sido traduzidos em língua copta aí pelo século IV. A orientação doutrinária e decisões administrativas vinham da Igreja de Alexandria, importante centro cultural e que até o século V exerceu relevante papel no movimento, por intermédio de figuras eminentes do pensamento cristão como Orígenes, Atanásio e Cirilo.
Foram inúmeras as comunidades cristãs espalhadas pelo Egito naqueles tempos, tanto igrejas, como mosteiros. Muitas dessas comunidades guiavam-se por preceitos e procedimentos gnósticos, como a de Nag Hammadi. Sabe-se, por exemplo, que mais tarde, em 616, os invasores persas destruíram cerca de 600 mosteiros somente nas proximidades de Alexandria. É bem plausível que a biblioteca de Nag Hammadi tenha sido enterrada às pressas, na calada da noite, a fim de preservar os preciosos manuscritos de ataques arrasadores como esse. Tanto quanto o cristianismo primitivo, o gnosticismo desenvolveu-se em ambiente social, geográfico e histórico de difícil entendimento para a mentalidade contemporânea. Vivemos numa época na qual uma nova encíclica papal torna-se conhecida em poucas horas, no mundo inteiro, em inúmeras línguas, através de um sistema de divulgação jamais sonhado. Câmeras de televisão e de cinema, gravadores e máquinas fotográficas registram cada passo ou palavra do Papa ou dos governantes do mundo. O que eles falaram ontem ou fizeram hoje pela manhã, é notícia por toda parte à noite. Onde quer que circule um jornal ou haja um aparelho de rádio ou de TV. Nos primeiros séculos de nossa era, o mundo era formado por pequenas ilhas de gente disseminadas pela vastidão dos territórios vazios. Ainda há pouco, no início do século XIX, Napoleão dispunha apenas do cavalo como meio de comunicação e transporte. Fechadas em si mesmas e isoladas das demais, na dependência de ocasionais visitas, as comunidades cristãs e gnósticas primitivas desenvolviam doutrinas paralelas, rituais distintos, práticas que se chocavam entre si, quando a instituição era tomada como um todo. Daí a proliferação de heresias. É o que testemunhamos a cada momento nas veementes advertências e queixas de Paulo nas suas epístolas, acompanhando, com indisfarçável apreensão e angústia, os desvios doutrinários e de procedimento nas diversas comunidades por ele iniciadas. Em Corinto, sob por gente da casa de Cloé, há problemas de luxúria, abusos alimentares, desvios doutrinários, tumulto no exercício dos carismas e, mais grave que tudo, questionamentos quanto à ressurreição. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou, eu sou de Apolo, ou, eu sou de Cristo, ou, eu sou de Cefas. Cristo estaria dividido? Um cor. 1,11 a 13, com energia e autoridade, não hesite em chamar de insensatos aquele que ignora que só morrendo e sepultada, a semente pode revelar a vida. Da mesma forma se põe diante dos Gálatas, aos quais chama insensatos por terem retomado antigas práticas obsoletas depois de haverem experimentado as alegrias e maravilhas do trabalho mediúnico, em intercâmbio com os mortos. A Timóteo recomenda não ensinar outra doutrina, nem se ocupar com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus. Tim. 1,3. Nessa mesma epístola, dedica o capítulo 4 aos cuidados que se deve ter com os falsos doutores, tema ao qual retorna na segunda epístola, 2,14, tanto quanto na carta a Tito, 1,10. A imagem que colhemos, pois, e a de comunidades doutrinariamente inseguras, sob constante assédio de falsos profetas, falsos doutores e falsos líderes, além de expostas às inúmeras fraquezas íntimas próprias ao ser humano, ainda mal acostumado a esforços regeneradores. O terreno era fértil, portanto, para a erva daninha das dissensões e rivalidades doutrinárias, ao passo que despreparado para o cultivo da boa semente da disciplina, do comportamento ético, da fraternidade. Isso acontecia em comunidades relativamente pequenas e sobre as quais ele, Paulo, exercia atento controle, seja informando-se através de mensageiros de sua confiança, como os parentes de Cloé, seja ele próprio viajando para revisitar as suas comunidades, plantadas em solo difícil. Mesmo assim,
quanto desencanto em seu coração com reveses inesperados e recuos desastrosos entre as ovelhas do rebanho que lhe couber apacentar. Não nos esqueçamos ainda de que isso se passa 2 ou 3 décadas após a morte de Jesus e não há 2 ou 3 séculos, e numa época em que eram mínimas as edificações doutrinárias, com uma teologia ainda embrionária que não exigia, para seu entendimento, esforços desproporcionados dos fiéis. A luta pela preservação da boa doutrina mal se iniciava e seria uma constante, pelos séculos afora, a tônica das preocupações administrativas dos líderes da Igreja em todos os tempos e latitudes. O desapaixonado observador moderno tende a admitir, como Pageus, que o êxito em termos humanos foi indiscutível, mas pelo menos 2 aspectos ficam expostos a severos questionamentos. 1. Os critérios de seleção e fixação de conceitos ortodoxos. 2. A metodologia formulada para neutralizar as divergências e contestações. Em outras palavras, as estruturas teológicas consideradas ortodoxas foram sendo montadas por um longo processo seletivo que optava por um caminho entre muitos outros. Seriam corretas essas opções? Eram as melhores? Só o tempo diria. E quando o tempo começou a falar sobre o assunto, verificou-se que muitas das opções foram infelizes, para dizer o mínimo. Ao nos prepararmos para uma análise crítica do fenômeno do gnosticismo, há que se levar em conta aspectos semelhantes. O movimento gnóstico durou cerca de século e meio, entre o princípio do 2º século e a segunda metade do 3º. Nesse período, disseminou suas comunidades por toda parte, envolveu-se em dissidências e desenvolveu, em torno de uma doutrina básica, variações de maior ou menor relevância. O gnosticismo do Alto Egito, por exemplo, pode se distanciar consideravelmente, como doutrina e prática, do que era adotado em comunidades gregas ou asiáticas, tanto quanto a teologia dos primeiros anos pode diferir da mais elaborada e complexa dos anos últimos, no final do 3º século. Na verdade, torna-se extremamente difícil ao observador moderno caracterizar com razoável teor de precisão e confiabilidade como era o gnosticismo puro, se aqui houve tal coisa, dado que o próprio cristianismo emergente era mais um conjunto de seitas em conflito do que um corpo doutrinário coerente e uniforme. É preciso lembrar que não dispomos de nenhuma outra biblioteca agnóstica senão a encontrada em Nag Hammadi que, por importante que seja, pode até não ser das mais representativas. Não há como proceder, pelo menos por enquanto, a estudos comparativos, que ficam na dependência de novas e improváveis descobertas arqueológicas. Os coptas esforçaram-se ao longo de vários séculos por manter sua identidade racial, mas a influência árabe a partir do século VII acabou por tornar-se irresistível. Ensina Gilabert que a língua copta descende em linha reta da língua dos hieróglifos, mas, em verdade, ela sofreu forte influenciação do grego, como se pode ver nas reproduções fotográficas dos documentos encontrados em Nag Hammadi. A britânica informa, 109, que o texto, endemótico, constante da Pedra da Roseta fica entre a antiga língua egípcia e o copta. A partir do século XI, o copta começou a ceder espaço ao árabe. Um viajante por nome Vansley, que visitou o Egito em 1672-1673, surpreendeu-se ao encontrar gente que ainda falava aquela língua. Séculos depois, em 1937, nas vizinhanças de Tebas, alguns camponeses não apenas sabiam ler, mas eram capazes de falar algumas frases na antiga língua de seus antepassados, na qual foram escritos os papiros da comunidade gnóstica de Nag Hammadi. Mas, o estudo dos textos resgatados em Nag Hammadi apresenta consideráveis dificuldades linguísticas não apenas porque estão escritos em copta, cujo conhecimento é hoje restrito a uns poucos especialistas, mas porque as línguas envelhecem. Por mais corretas que sejam as traduções,
Há palavras e expressões de difícil acesso ao entendimento do leitor moderno. Não é preciso ir ao Copta de 16 séculos atrás para termos ideia do problema. Basta esta pequena amostra, em português, que fomos buscar nos diálogos, do excelente Frei Amador Arraiz, ao discorrer sobre as navegações portuguesas. Diz a certa altura, o bravo sacerdote: acharam novas estrelas, navegaram mares e climas incógnitos, descobriram a ignorância dos geógrafos antigos, que o mundo tinha por mestres de verdades ocultas. Tomaram direito às costas, diminuíram e acrescentaram graus, emendaram as alturas, e sem mais letras especulativas, que as que se praticam em o convés de um navio, gastaram o louvor a muitos, que em célebres universidades haviam gastado seu tempo. Reprovaram as tábuas de Ptolomeu, porque caso que fosse varão doctíssimo, não fundou aqueles mares, nem andou por aquelas regiões. E muito a propósito, descobriram o sepulcro e martírio do apóstolo Santo Tomé. Em outras palavras, palavras de hoje e que não serão as de daqui a 5 séculos, Frei Arraiz relata a saga de patrícios destemidos que navegaram por mares desconhecidos até dos geógrafos que fizeram levantamentos do traçado das costas marítimas, retificando os mapas de então, corrigindo distâncias e alturas. Tudo isso sem grandes estudos, pois não vinham os bravos marujos de bancos acadêmicos, mas da prática rude no convés de seus barcos, vista que contestaram a fama, gastaram louvor, de muito sábio de gabinete. Até o grande Ptolomeu questionaram, ainda que dos mais ilustres de seu tempo, pela simples razão de que o sábio não promovera sondagens naqueles mares não fundou, e nem por aquelas terras perambulou. Problemas linguísticos explicariam, assim, pelo menos em parte, a demora na divulgação dos textos em línguas modernas, em vista do reduzido número de especialistas em condições culturais de enfrentar a complexa tarefa de fazer os coptas do século IV falarem, por exemplo, o inglês do século XX. Mas não foi somente isso. Embora de maneira mais sutil do que Gilbert Owens Jonas, o professor James M. Robinson, responsável pelo projeto da tradução, invoca as mesmas razões ao informar, no prefácio de Tinaga Madi Library, que a publicação dos tratados encontrou uma quantidade de obstáculos de natureza política e cultural. Daí porque somente 32 anos após a descoberta dos manuscritos foi possível lançar a versão inglesa completa, ansiosamente desejada, embora textos esparsos já fossem conhecidos principalmente em inglês, francês e alemão. Lembro-me de um exemplar em francês do Evangelho de Tomé que me surpreendeu aí pelo início da década de 60, numa livraria do Rio de Janeiro. Evangelho de Tomé? Perguntei a mim mesmo. Que seria aquilo? Percorri o pequeno volume com olhos apressados ainda que curiosos, mas fiquei na ambiguidade, insuficiente para sustentar o impulso de adquiri-lo. Além do mais, eram intensas, à época, as atividades profissionais e escasso tempo para mergulhar em assuntos rarefeitos como um enigmático evangelho que se apresentava por si mesmo, sem textos explicativos ou comentários esclarecedores. Somente em 1988 iria encontrar a explicação para a hesitação experimentada há mais de um quarto de século. E que no prefácio ao livro de Gilbert, Paul Salvin lembra o envolvimento do experimentador com o objeto de seus estudos, segundo a física contemporânea, ao preconizar que ele não consegue manter-se à margem da experiência, o que o transforma de observador em participante. E conclui Salvin: se nas ciências exatas começa a impor-se essa ótica, ela é há muito tempo evidente no que concerne às ciências humanas. É verdade isso. É também por isso, que ela vê desafio e fascinação no estado psíquico do exegeta contemporâneo confrontado com a experiência agnóstica, que deve, afinal, levá-lo a um abandono da intuição liberadora. Não é impunemente que o estudioso se interessa pela gnose, ensina Salvin, que a considera como espécie de sutil e delicioso veneno.
Dessa irresistível impregnação não escapou Jacques Lacarrière, citado por Salvin, segundo o qual a gnose o foi envolvendo insidiosamente, à medida que os seus estudos se ampliavam. Esse é também o pensamento de Gilabert, que o reproduz na conclusão do seu livro, quase que com as mesmas palavras, ao declarar que não se brinca impunemente com a gnose. E continua: ou a tratamos como um evento histórico entre outros e, nesse caso, ela se recusa a liberar o sentido oculto de seus ensinamentos, ou nos deixamos envolver pelas questões que ela coloca. Idem. As posturas não são meramente nuançadas, mas opostas e mutuamente excludentes. No dizer de Gilabert, a gente se põe como que à margem de um rio e o contempla. A outra é uma aventura, atiramo-nos à água. Assim, quando tive nas mãos o texto francês do Evangelho de Tomé, nos idos de 60, estava apenas à margem do rio a contemplar a corrente que passava. Não era ainda nem mesmo o observador a que se refere Salvin, quanto mais o participante. Já não posso mais dizer que apenas vejo o rio passar, dado que me atirei à água, fascinado pelos enigmas e desafios do gnosticismo, ante os quais se torna impraticável a imparcialidade, tão cara aos eruditos que militam nos meios acadêmicos e que tanto se esforçam por apresentar estudos mais informativos do que opinativos. Isso não se pode dizer de Gilabert. Sua prefaciadora chama a atenção para o fato de que o leitor tem diante de si um critério referencial incomparável, sob a condição, bem entendido, de que esteja disposto a acolher sem preconceitos o tratamento muito pessoal e bem pouco acadêmico de seu comentador. Não apenas concordo com essa avaliação do material, mas me sinto perfeitamente à vontade com esse tipo de abordagem. Gosto do autor que toma posição, opina, debate, rejeita ou acolhe conceitos, à medida em que informa. Impacientam-me as exposições acolchoadas em cautelas, escorregadias, como que assépticas, nas quais o autor fica mais atento à preservação de seu status acadêmico do que ao trabalho de transmitir ao leitor uma visão nítida do objeto de seus escritos, ainda que sujeita, eventualmente, a correções e até a recuos mais ou menos graves. Ao decidir-se por matemática, o estudioso faz uma opção de envolvimento pessoal da qual não precisa envergonhar-se e diante da qual não deve intimidar-se. O leitor gosta, e tem o direito, de saber quem é o autor do texto oferecido, o que tem ele a dizer e o que pensa do assunto. Em Émile Gilabert encontramos esse clima intelectual. Ele tem a coragem da afirmação, abandona seus impulsos da intuição, e se recusa até a amaciar a contundência de suas críticas aos monstros sagrados da erudição que produziram os primeiros e mais importantes estudos sobre os documentos coptas. Para isso, começa o livro com a exposição do que considera les errements de la critique, desde os heresiólogos da primeira hora que passaram para os séculos futuros a noção de que a gnose foi uma heresia cristã engendrada por Simão, o mago. Para os menos radicais, o gnosticismo seria, no mínimo, posterior ao cristianismo, dado que foi tratado pelos pais da Igreja como heresia. Lembra Arnaque que, em meado do século XIX, entendeu a gnose como um processo de helenização do cristianismo, ao passo que Bolsete, em tempos mais recentes, considera esse movimento de ideias anterior ao cristianismo, com o qual seus pontos de contacto seriam meramente acidentais. Gilabert é também dessa opinião, mas não hesita em dar passo mais audacioso ao entender não a gnose como heresia cristã, mas o cristianismo como um desvio da gnose. Por essa e outras é que Paulo Salvin previne, logo no prefácio, que Gilabert pode parecer um tanto polêmico para o gosto de certos leitores. Sempre resta, contudo, o recurso de uma leitura mais ampla, da qual possa resultar visão balanceada, obtida a partir de uma colagem criteriosa das opiniões em debate. E o que pretendemos fazer com este livro? Gilabert queixa-se de que os ocidentais herdaram a miopia intelectual grega que, a seu ver,
jamais compreendeu em maior profundidade qualquer religião oriental, por causa da inaptidão para o conhecimento metafísico. Ele diz isso porque entende a gnose como uma doutrina esotérica e, portanto, iniciática, no que estamos, em princípio, de acordo. Dessa miopia não teria escapado nem mesmo o eminente professor Puech, que se revela preso ao preconceito clássico, que pressupõe para todos os textos gnósticos um original grego. Este, como outros especialistas, segundo Gilabert, não apenas desconsideram a fase oral dos ensinamentos, como o fato de que, mesmo em grego, os documentos teriam de apoiar-se em substratos hebraicos, aramaicos ou coptas correspondentes. Esse mesmo tipo de inconsequência, no qual teria incorrido Puech, poderia ser atribuído a outra eminente personalidade, o professor Quispel. Lembramos, por nossa conta, que também a doutora Pageus considera pacífico o entendimento de que os textos coptas são versões de originais gregos. Por mais importante que seja, e é, de fato, o problema linguístico não deve, a meu ver, ser supervalorizado, a fim de não tirar de foco a temática nuclear da mensagem em si mesma, ou se transformaria tudo numa discussão acadêmica sobre semântica. Penso, contudo, que Gilabert está com a razão em insistir na tese da tradição oral, anterior mesmo aos textos gregos, dado que estes pressupõem, necessariamente, material em aramaico ou copta. Parece-me inconsistente imaginar que ensinamentos, nos quais se admite a participação de primitivos seguidores de Jesus, possam ter surgido diretamente em grego, sem algum suporte anterior. O importante, a seu ver, é que os documentos de Nag Hammadi nos trazem convincente conteúdo esotérico, iniciático, oculto ou, no mais claro dizer do professor G. MacGregor, parapsicológico. Puech percebe essa realidade e nem poderia deixar identificá-la em razão da sua vigorosa dedicação ao estudo dos papiros coptas. Mas não abandona suas reservadas posturas acadêmicas perante o aspecto ocultista neles contido. De qualquer modo, o ilustre especialista francês declara sua decisão no sentido de tentar ler os documentos com os olhos de um gnóstico. Não que Gilabert ache que ele o tenha conseguido, mas não há dúvida de que é a postura correta a adotar o estudioso ante qualquer temática, ou seja, a de buscar a sua integração no pensamento contido naquilo que examina, no honesto esforço de comunicar-se com ele. Comunicar é tornar comum, provocar um fluxo e refluxo de ideias, como se o objeto examinado também tivesse algo importante a dizer, como, de fato, tem. Se não conseguir vencer o vazio que o separa do objeto de seu estudo, o pesquisador permanece na posição de mero observador, sem alcançar a do participante. Se você apenas observa o objeto, ele não se entrega ao seu entendimento. É preciso que você vá até ele, penetre nos seus arcanos, aceite, ainda que em princípio e com reservas, o que ele tem a dizer de si mesmo. É correta, pois, a atitude de Puech ao dispor-se a estudar os textos de Nag Hammadi com os olhos de um gnóstico. Acho, porém, que não bastam os olhos, é preciso mais. Os documentos coptas pressupõem uma aceitação tácita de uma realidade espiritual ampla para a qual Gilabert considera acertadamente que a mentalidade ocidental é pouco receptiva, para dizer o mínimo, quando não refratária. Nessa mesma linha de raciocínio, lembra MacGregor o pressuposto de uma sensibilidade para realidades inacessíveis aos físicos, químicos e botânicos, como condição que tem faltado aos teólogos acadêmicos, medievais e modernos que, desatentos a essa outra dimensão do ser, não percebem a natureza fundamental daquilo que constitui o objeto de suas especulações. É reconfortante ler, nesse mesmo autor, a observação de que a postura gnóstica não pertence a nenhuma época em particular. Ela é perene, ainda que pela única razão de que é o elemento criativo em todas as religiões.
Ela começa com o aprofundamento da percepção das realidades espirituais à nossa volta. Ensina ele. Ainda há pouco, no livro, empregava o termo paranormal para adequar a mentalidade contemporânea aos fenômenos implícito ou explicitamente contidos, não apenas na gnose, mas no cristianismo primitivo. O que Gilbert e MacGregor estão passando para o leitor, portanto, é o conceito de que a correta interpretação e avaliação da gnose parte de certa familiaridade, quando não genuína aceitação, da realidade espiritual, apoiada, por sua vez, em sólida estrutura fenomenológica, que embora ainda rejeitada pela ciência como um todo, vai se tornando irrecusável. MacGregor não hesita em explicitar aspectos específicos, ao mencionar conceitos como reencarnação, sobrevivência do ser ou comunicabilidade entre vivos e mortos, bem como causa e efeito, ao lembrar que o cristianismo surgiu precisamente nesse contexto de consciência da realidade psíquica. Pouco adiante afirma que toda a literatura do Novo Testamento, para não dizer a vasta literatura não canônica do cristianismo primitivo, foi escrita por e para pessoas que haviam desenvolvido considerável sensibilidade aos fenômenos psíquicos. MacGregor tem, pois, uma visão como que espírita da gnose. Gilbert não vai a esses extremos, ainda que propondo com veemência a necessidade de uma leitura receptiva. Sua proposta, contudo, fica nos limites mais acanhados de um esoterismo, algo metafísico, sem envolvimento com os aspectos que MacGregor considera essenciais à avaliação da gnose. Nota-se isso em Gilbert e mais especificamente para o fim do seu livro, página 180, onde atribui caráter alucinatório às aparições póstumas de Jesus. A página 184, reitera essa postura, ao apoiar os teólogos contemporâneos que consideram as aparições como uma ruptura com o real em vista do evidente caráter alucinatório nelas implícito. E ainda a essa altura, página 183, que ele observa ser inaceitável para os gnósticos uma ressurreição no sentido pauliniano da reanimação de um cadáver. Fico com o direito de supor que o ilustrado autor não leu com atenção devida ao capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, no qual, exatamente ao contrário do que supõe Gilbert, Paulo ensina que o Cristo ressurge não no corpo material que se desintegra, mas no seu corpo espiritual. Aliás, são manifestas as restrições de Gilbert à doutrina pauliniana em geral, de vez que encontramos entre outras obras suas o estudo Saint Pauli Colossiaus Piedes da Gili. Não é só em Puech, portanto, que se identifica a dificuldade em ler os textos gnósticos com olhos gnósticos. Também ele parece não ter tido muito êxito em ler Paulo com olhos paulinianos. Seja como for, Gilbert admite que, mesmo com pés de barro, o apóstolo dos gentios é uma figura colossal e não apenas o primeiro herético, como está dito a Allures em seu livro. Nosso propósito aqui, no entanto, não é fazer a apologia de Paulo, que ele não precisa disso, mas paradoxalmente, dar razão a Gilbert, quando invoca a dificuldade em descondicionar-se o pesquisador de sua formação cultural para examinar sem preconceitos o objeto de sua atenção. Lembra ele, ainda na sua crítica aos estudiosos dos documentos coptas, a postura de sacerdotes católicos que, mesmo dotados de erudição e sob circunstâncias favoráveis, não poderiam aprofundar a gnose com o necessário descondicionamento. Cita, para ilustrar essa afirmativa, a posição do abade Jacques Menard, professor da Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, que não se livra de seus antecedentes religiosos, teológicos e bíblicos, no exame dos textos. Para o eminente sacerdote, segundo Gilbert, o Evangelho de Tomé não passa de um sucedâneo, apócrifo, naturalmente, dos canônicos, cuja anterioridade seria para ele inquestionável, ou se poria em xeque as origens mesmas do cristianismo. Ademais, não se cime Menard de ver em outro texto gnóstico, o Evangelho da Verdade,
essa paixão platônica da alma como prisioneira do corpo. No seu entender, ainda segundo Gilbert, nada há de cristão nisso, tanto quanto na doutrina de que o ser humano é o artífice de sua própria redenção, na medida em que assume consciência de seu estado de prisioneiro da matéria. Isso não teria nada a ver com o cristianismo autêntico. Temos de nos